Shabbat Shalom a todos. Neste Shabbat, nós estamos com mais um estudo da Parashá e o tema não seja como a lesma, a mula e o abutre. A Parashá é a Parashá Vaet Hanan, que significa e supliquei, e implorei, e ela é compreendida em Deuteronômio, no capítulo 3, do verso 23 a Deuteronômio, capítulo 7, e o verso 11. A Haftará se encontra em Isaías, capítulo 40, do verso 1 ao 26. A Brit Hadashá, João, capítulo 6, do primeiro verso ao 51. Quero pedir a todos para ler comigo Deuteronômio, capítulo 3, e a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. E supliquei a Adonai Elohim, tu já começastes a revelar tua grandeza a teu servo e tua mão forte, pois que outro Deus existe no céu ou sob a terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes? Por favor, permite-me atravessar e ver a boa terra do outro lado do Iarden, essa bela região montanhosa e o Líbano. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês. E ele não me ouviu. Adonai me disse: chega, não me diga mais nada a respeito deste assunto. Suba ao monte de Pisga e olhe para o oeste, norte, sul e leste. Observe bem, mas você não atravessará este Iarden. Todavia, comissione Yehoshua, encoraje e fortaleça-o, pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Então, permanecemos no vale diante de Beit Peor. Agora, Israel, ouças as leis e regras que eu ensino, a fim de que vocês as sigam para que vivam. Então entrarão e tomarão posse da terra, que Adonai, o Deus de seus pais, dá a vocês, a fim de obedecer às mitzvot de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês. Não acrescentem nada ao que eu digo, e nada subtraia delas. Vocês viram com os próprios olhos o que Adonai fez a Baal Peor. Adonai destruiu dentre vocês todos os homens que seguiram Baal Peor. Mas vocês, que se apegaram a Adonai, o Deus de vocês, estão vivos hoje, cada um de vocês. Vejam, ensinei a vocês as leis e regras como Adonai, meu Deus, me ordenou, para que possam se comportar de acordo com elas na terra em que entrarão com o objetivo de tomar posse dela.
Moshe, nesse Shabat, ele se apresenta diante do Eterno e ele faz 515 preces, orações. Ele tenta atrair a graça do Eterno de 515 formas diferentes. Esse Shabat é um Shabat aonde ele começa a suplicar ao Eterno, ele começa a implorar ao Eterno, e o nome Vaet Hanan, nós temos dentro dessas palavras o número 515, e nós temos dentro dessas palavras o radical Hem, graça, Hesed. Ele busca a graça do Eterno. Moshe busca a graça do Eterno neste Shabat 515 vezes, 515 maneiras diferentes. Por isso, do nome Vaet Hanan. A gematria 515, ela aparece nesta palavra. E aí nós observamos a profundidade da revelação na qual Moshe Rabbeinu tem. 515 maneiras. E o discurso de Moshe, se tratando de números, durou 36 dias, e nós aprendemos que o discurso final dele, através do nosso pastor e Roche, Gerson Barros, que ele ficou 36 dias falando. E falando o quê? Palavras. Nós acabamos de sair da Paraxá, palavras, Devarim. Nós acabamos de sair do Shabat, que o nome é Shabat Razon. E entramos no Shabat, cujo nome é Nahamu. Esta semana, quando me deparei com o nome Nahamu, eu me lembrei de um cantor muito famoso e que, com muita maestria, dons e talentos, louvou ao Senhor com este hino em hebraico. E esta semana, eu me lembrei dele e questionei aonde ele se encontra agora. Ele foi assimilado, corrompido e está quase destruído. Quando nós nos aproximamos da Torá, quando nós nos aproximamos do autor da Torá, Hashem, a Torá, Yeshua, as palavras de Hashem, ao aproximar dessas palavras, tudo que está escondido e oculto vem à tona. E aí carece do irmão, da irmã, assistir novamente a mensagem na qual o Eterno nos deu, né? Que aquilo que estava nas trevas, no escuro, escondido, né? Foi concebido, veio à luz, veio à tona. Toda paraxá, toda semana, cada aliá, cada aliote que eu estudo, alguma coisa dentro de mim vem à tona. O principal objetivo de estudarmos desta maneira não é apenas imitar o nosso povo. Aqui é um erro muito grande e clássico dos messiânicos, nazarenos, Binei Noa e outros aí. Se aproximam
aprendem o hebraico, aprendem a forma, a hermenêutica usada pelos nossos sábios, aprendem o método Pardês, aprendem com muita profundidade e começam a imitá-los. O problema é que o objetivo para nós, que temos o sangue de Yeshua, Hamashia, em nossas frontes, nós que temos uma revelação que vai além de tudo que está escrito, por quê? Porque o espírito da lei é este espírito da lei que Yeshua traz à tona. O conhecer a letra não é errado. O conhecer o hebraico não é errado. Utilizar o método Pardês não é errado. Estudar a tradição, não é errado. O problema é perder a essência. Voltando ao cantor de Nahamu, o Eterno me fez lembrar das pessoas que já estiveram conosco nesta congregação. Nesta semana, quando estamos diante dessas palavras, desses mandamentos, todo mundo que estudou a Paraxá sabe que vai repetir de novo os 10 mandamentos. Mas daqui a poucos dias, nós vamos novamente, quando começar novamente o ciclo da leitura da Torá, nós vamos ouvir novamente os 10 mandamentos e a entrega, a outorga da Torá. De novo. Só que o espaço é curto. E eu disse no último Shabbat Razon, sábado da visão, o sábado, da Techuvá, sábado do retorno ao eterno, do retorno à essência, do retorno na qual a sua alma foi criada e gerada pelo eterno com um princípio, um objetivo. Esse Shabbat, Nahamu, é da mesma forma um chamado a Techuvá. Quem é que tem que despertar? Quem é que tem que se levantar? Quem é que tem que suplicar ao Eterno? Quem é que tem que implorar ao Eterno por Techuvá, por graça? Somos nós. E neste Shabat, e a partir deste, começa uma contagem de 7. E vocês vão contando 7, 14, 21. Nós iremos passar por dias terríveis, temíveis. Acabamos de passar por um número 9 de ato, pesado, difícil, e que tudo que está escondidinho vem à tona. Apesar do número 9 representar verdade, mas o que vem à tona é as minhas inverdades, as minhas mentiras perante os olhos do Eterno. É como se o Eterno pegasse o 9 e virasse. O 9 é a verdade da Torá. Vou colocar na sua balança, o Wagner, número 6. E aí, de repente, as mazelas vêm à minha procura. É muito bom quando nós pregamos, Israel, sobre bênçãos, que as bênçãos vêm atrás de nós. Mas nessa data e nesse dia, é o dia também na qual Moshe Rabbeinu sobe perante o Eterno e clama, e suplica. Ele acabou de vencer reis, ele acabou de ter vitórias. E aonde ele está pisando agora, ele entendeu que Deus teve misericórdia e graça de todo o povo, e ele, sentindo
a graça do Eterno, a misericórdia do Eterno e as vitórias, somente aí ele começa a insistir com o Eterno. Eu sofri além desse texto, gente. Moshe Rabbeinu, será possível? Ele percebeu, ele sentiu graça. E uma vez que ele viu a porta da Techuvá, a porta da graça aberta, que é neste Shabat também, ele aproveitou a oportunidade e começou a suplicar. E ele utilizou todos os métodos na qual ele conhece. Eu vejo hoje, nos ismos do cristianismo, é claro que há exceção, mas eu vejo hoje a pessoa orando a Deus, rezando a Deus, e não é nenhum tempo de ser 1 minuto ou 10, mas que no meio da oração ali, no meio da reza, se o Eterno não der um sinal, não mandar alguém, não responder, não der um sonho, não der uma visão, no primeiro método, pastor Gerson, no primeiro método, a pessoa já desiste. E essa paraxá, Sandra Corbozinho, 515 vezes, em maneiras diferentes, o Eterno apresentou um culto, apresentou uma oração ao Eterno. Aqui na comunidade nós temos aqueles que dançam, Sandra e as meninas, e eu vejo que a congregação fica em pé, com as mãos estendidas, ou curvado, ou sentado, e aí eu vejo a Sandra está dançando, as meninas estão dançando, e eu não estou dançando. Acabei de perder uma oportunidade, né, de buscar o Eterno. Às vezes eu vejo somente o Razan Igor cantando com a alma, poucos cantando junto, outros cabisbaixo, outros tristes. Às vezes eu vejo só a Ana, o olhinho dela cheio de lágrimas, só ela e a Eterna que sabe. Está cantando, está louvando, está tocando. Então nós vemos aí o louvor nosso com duas maneiras, ou três: instrumentos, voz e dança. Poucos são os que sabem tocar instrumentos. Poucos são aqueles que cantam. E uma minoria são os que dançam. Nós temos uma tendência de buscar o jeito, de buscar o Eterno, apenas de um jeito só. E uma outra minoria que continua andando. E existem maneiras na qual o Eterno agrada que nós o busquemos. E a oração é algo que eu deveria ter falado primeiro, que a nossa congregação é uma congregação que ora. Não é. Ela é fraca, débil e muito oscilante. Nós ficamos à custa do pastor, aquele que ora, do irmão, aquele que vai na montanha. Nós ficamos nas costas desses poucos que oram. E uma congregação dita como da restauração, dita como messiânica, a perfilar, ela vem primeiro. Nós estamos sendo o povo do livro, mas não igual o povo hebreu. O povo que estuda muito de Shabat, de Torá, de Paraxá, e um pouco o povo débil, com práticas, com oração, com jejum. Teve uma vez que o irmão da congregação nossa conversou comigo. Yom Kippur foi uma bênção. Eu descobri Yom Kippur, eu não tinha Yom Kippur antes. Eu falei, amém. Mas o senhor vem de uma igreja protestante, e ela, pelo nome dela, já conhecia essa congregação que o senhor vai, lá é de muita oração, lá é de muito jejum. Então, para o senhor não foi algo novo.
Aí ele me falou que quem orava, lá tem culto todos os dias, lá tem oração todos os dias, e constantemente os irmãos mais antigos estão em jejum e em consagração. Eu estou falando e pontuando aqui algumas dessas igrejas pentecostais que ainda oram. E a nossa consagração é entre você e o Eterno. A busca, a súplica e o implorar é entre você e o Eterno. São 6 dias. Yom Rishon, Yom Sheni, Shlishi, Yom Shishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom Shishi. É bonito demais falar no hebraico. É bonito, é gostosinho demais. Como diz um cara aí, tá gostosinho demais a forma como nós somos messiânicos. Só que essa forma, nenhum cadáver vai levantar. Dessa forma, a AIDS que ainda está, não vai sair de ninguém que você impor as mãos. Sabe aquelas castas mais terríveis de demônios? Pois é. Você vai impor as mãos lá e vai tomar um couro e vai ter que ligar para o irmão Israel para ir lá orar, o pastor Jesse ir lá orar, para a irmã Cristina ir lá orar, sendo que você tem essa autoridade, tem esse conhecimento, mas não tem essa prática. Nós sabemos que nós estamos vivendo a pior geração de todas. E nós continuamos ainda com o nosso jeitinho. Eu continuo insistindo em não vir para o estudo da Paraxá. Eu estou online. Realmente é mais fácil. Só que eu decidi não ficar alimentando você mais assim, como pastor dessa congregação. Techuvá, você vai ter que estar aqui comigo. Da mesma forma como você vem na Seudap, é o único dia que você tira no mês para ver meu rosto, para ver o rosto do pastor Gesso, e ganhar o carimbo no seu passaporte que você é messiânico. É claro que há exceções daqueles e daquelas que estão conosco, mas você online meio que vai acabar essa sua peixada. Eu quero você aqui comigo com papel e caneta para nós discursarmos juntos. Eu quero ouvi-lo. É junto, é olhando nos olhos. Eu sou das antigas. Gravem bem isso. É o pastor presidente que está falando. Isso vai cessar. E os crentes continuam desfazendo macumba. Então, meus irmãos, é muito cômodo eu utilizar um método só, de estar cozinhando agora, de estar deitado agora e ouvindo o pastor falar, sendo que a cadeira está vazia, o lugar onde eu me assento está vazio. Eu não estou falando de quem está trabalhando, eu não estou falando de quem está enfermo, não. Eu estou falando ou daqueles que ficou muito cômodo. Esse meio aqui, eu não tenho interesse nenhum, em nenhuma visualização, eu já disse isso. Nenhuma. Não vale nem curtir as mensagens na qual eu trago, nem compartilhar. O meu objetivo é único, é falar com quem o Senhor me deu como rebanho. Prestem muita atenção nisso. Gravem bem essas palavras. O fato de eu conhecê-los, você sabe, é de mim, sim, eu te conheço. Você deveria estar sentado aqui, eu estou olhando para as cadeiras onde você deveria estar assentado. 515 maneiras. Quantos são os que pregam nessa casa? Se o assunto é messiânico, se o assunto é nazareno, se o assunto é aqueles que se apegam à Torá, Torá ela é cantada, então todos cantam.
Até as minhas palmas já é uma forma de instrumento para o louvor, a minha voz, a minha dança, o movimentar do meu corpo, a minha concentração em cada palavra. Mas, para ficar melhor, eu tenho que estar em comunhão com outros, porque o Eterno nos aproximou do povo de Israel. O culto na sinagoga, Cristina está falando aqui, só começa quando se encontram, no mínimo, 10 homens para começar. Eu estou vendo aqui pastor Gerson presente, irmão Israel presente e eu presente. Faltam 7 homens para começar o mínimo de um culto em um Shabat. O mínimo. O mínimo. Nós não temos aqui nem metade. Pastor, presença, ela é importante? Sim, ela é importante. A sua voz, aquilo que te foi revelado, os sonhos, a visão que você teve durante a semana, é aqui que nós discutimos e assentamos junto à mesa e cada um coloca aquilo que o Eterno revelou. No último Shabat, nós vimos que foi o Shabat da visão, e nesse, Moshe sobe após a súplica, após ele implorar, o Eterno fala com ele. Radlar, chega, basta, acabou este assunto, não me fale mais nisso. Por graça, você vai subir agora, por graça, você vai começar a enxergar. Mas o Eterno não fala com ele para ele olhar direto para o norte, não. O Eterno fala com ele para ele olhar ao oeste. E quando você pega o mapa da posição onde ele está, e você, se estudou geografia e olha para onde está o oeste, você começa a observar o motivo e o porquê do Eterno ter dito a ele primeiro, olhe para cá, depois para lá. É claro que ele olhou para os 4 pontos. Mas tem um segredinho aí. O segredinho é que, além de olhar para os 4 pontos, o Eterno ainda fala novamente. Eu vou te mostrar agora algo que nem Yehoshua vai ver, por graça. Yehoshua vai pisar, vai vencer, os mais novos vão entrar lá, Moshe Rabbeinu. Só que só você vai ver aquilo que nenhum deles vai ver. E o que ele viu? Ele viu a terra, ele viu os templos sendo destruídos, ele viu o povo errando, ele viu a dificuldade que Yehoshua ia ter, e ele viu o Mashiach vindo com o templo do alto. E ele viu o momento que ele encontraria com Mashiach, junto com um outro que viria no futuro, um outro profeta. E aí nós temos uma tríade. Yeshua elevado e os discípulos observando aquilo. Vamos fazer Sukkah. Está perto dessa festa aí, se alguém quiser somar. Se eu não estiver vivo até lá, alguém lembra disso. Olha, Moshe viu tudo. 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 Estando no monte, com os pés fixos no monte, mas com o rosto colado no de Hashem, Hashem teletransportou Moshe além do tempo, da matéria e do espaço. Eu não disse multiverso. Não. No universo na qual ele estava pisando, ele enxergou o futuro. Moshe foi muito abençoado com aquilo que ele viu. E aí o pastor Gerson acha muito estranho que os outros ismos que tem no judaísmo, eles só conseguem enxergar no último Shabat só o templo. Claro que é uma benção.
E eles mesmos dão testemunho que Moshe viu além. Ir além dos mandamentos. Foi a fala que a irmã Cristina teve hoje. Ir além dos mandamentos. A essência da Torá. Ir além. Quando eu estou vendo uma mulher na rua e eu começo a desejá-la, eu não sujei o meu leito. Eu não pequei propriamente dito. Mas essa minha imaginação, o nosso rabino, Yeshua HaMashiach, fala: você já pecou. Ah, mas eu não cometi ainda. Mas esse desejo seu você já o fez. Mas se for lá na minha cama agora e pegar o lençol, o sangue que está lá é da virgindade da minha esposa. Aquilo torna o meu leito puro. Quem é casado sabe que no primeiro dia que o casal se deita para ter relações sexuais, aquele primeiro momento ali, independente do passado deles, é algo tão forte e tão gracioso e grandioso que há uma purificação ali, naquele simples fato de deitarem juntos e confirmarem o contrato. Porque todo contrato, todo brit, toda aliança tem que ter sangue. Então, o meu lençol tem a marca do sangue. Mas se eu começar a desejar outras pessoas, eu contaminei pacto de sangue. Eu contaminei o meu casamento e contaminei o meu cônjuge sem ter deitado. Por isso que o outro rabino, Shaul, ele vai pegar tão pesado e muito pesado com relação ao deitar-se com outra pessoa. É muito sagrado o casamento. É muito sagrado a sexualidade entre os casais. E depois que se casa, o normal é todos, os momentos possíveis é ter este encontro, este culto, essa maneira de culto ao Eterno. Não é abstinência. Você não casou com um padre, você não casou com uma irmã de caridade. Não há abstinência, nunca há abstinência. Porque se você quebrar os votos do sagrado matrimônio e virar para um canto e deixar na abstinência, Satã tem total liberdade para entrar onde tem um pacto de sangue. E aí é de mal a pior. E aí o contrato que vocês fizeram, se não houver uma techuvá, um retorno rápido, Satã destrói casamentos, família, conexões com o Eterno. O Eterno, quando faz um contrato com Abraão Avinu, ele é desfalecido, ele dorme. O Eterno é tão gracioso conosco que ele fez o pacto, foi apresentado ambas as partes, marido e mulher, ou ambas as partes do animal e agora. E eles deveriam juntos unir os animais, eles deveriam juntos fazer ali toda a consagração. O Eterno, como o marido, ele foi lá e fez tudo. E falando em sono, pastor Gerson começou a lembrar aqui de Adão. Adão teve um sono profundo.
E quando ele acordou, a criatura mais bela que o Eterno fez, Havá, estava de pé diante dele. E aí o culto entre os dois aconteceu logo após o casamento. Pastor, Vaet Hanan, e essa história agora, o que é e onde é que elas se encaixam? Ah, nessa paraxá, é a paraxá que os mandamentos são repetidos e aparece um Shin com 4 cabeças. E Shin, você já ouviu em outras ministrações, que ele representa o fogo. E nós já falamos, né, sobre o homem e a mulher, e sobre o fogo e a água, terra, fogo e água, e o barro, mas com o fogo dentro dele. E nós falamos já no passado o que é que representa o Ish, e é o que representa o Ishá. E para Moshe Rabbeinu, esse fogo foi o fogo que falou com ele através de uma sarça. E essa sarça, nós já aprendemos que ela estava em chama, mas o fogo não a consumia. Esse Shin, com 4 pontas, ele é colocado nos filactérios, e ele é colocado na cabeça e no braço esquerdo. A cabeça da sua mente, seus pensamentos, ficarem amarrados ao Eterno, no braço esquerdo, para que todas as suas ações estejam amarradas segundo a vontade do Eterno. Nós fomos livres e libertos do Egito, éramos amarrados a Faraó, a idolatria, feitiçaria, porneia e outras coisas. Agora, o meu modo de pensar e de agir estão amarrados ao Eterno. E este Shin de Shaddai, ele é diferente. E por que que ele é diferente? Alguns acreditam que ele aponta para as 4 matriarcas. E um outro Shin, que também está na caixinha, né? Porque nós temos norte, sul, leste e oeste na caixinha do Tefilim, e Tefilim fala de oração. Eu tenho que ter dentro de mim a chama. Aquela chama que conversou com Moshe Rabbeinu, a mesma chama que passou na hora que o profeta clamou, e ela tirou, secou a água dos vales ali que fizeram no chão, e consumiu a oferta. A mesma chama que estão nas espadas utilizadas pelos anjos, que estão até hoje em volta do Gan Eden. A mesma chama que nós vemos nos olhos de Yeshua, por isso que é um fogo consumidor. Tome essa revelação de graça. E a mesma chama que sai da língua de Yeshua, que é uma espada flamejante. O mesmo sopro que sai da boca do Eterno. Nós temos essa Neshama, se é que vocês conseguem me acompanhar, dentro de nós. Só que Hassatan, ele quer cortar esse elo de número 4, o Shin, que apresenta com o número 4, e o Shin normal, na qual nós conhecemos, que o pastor Gerson está olhando para a mão dele direita e falou assim, o Shin sempre esteve na minha mão direita. Pasmem, ele está olhando para a mão dele e falando, o Shin sempre esteve na minha mão direita. Por que será que o Eterno colocou esse Shin na sua mão direita? O que representa a mão direita? Qual é o elo que você tem com El Shaddai? Com Shaddai? Qual é este elo?
Quais são os atributos que o Eterno tem que nós temos que ter também? E por que que o outro Shin é colocado na caixinha no braço esquerdo? Não, porque a mão esquerda não tem esse Shin, mas a direita já tem. Pronto, recebe essa aí de graça. Pastor, eu somei 4 das matriarcas, mais 3 dos patriarcas, está certo? Também está certo. E que número que formou? 7. 7. Shabat. Então, é nesse Shabat que é te revelado as suas ações, já que está dentro de Techuvá, tem que mudar, meu filho. E os seus pensamentos também. Eu perdoei Israel, mas estou com raiva dele ainda, pastor Gerson. Eu não perdoei. Porque a essência da Torá, se eu perdoei, eu não lembro da raiva que Israel me fez, pastor Gerson. Eu não lembro da raiva que a Santa me fez. Não lembro da raiva que a Cristina me fez mais. Aquilo acabou. E se eu não perdoei, gente, eu não posso nem tocar na saudade. É simples. Ah, mas me vem à tona de tempo em tempo. Ah, é disso que eu estou falando. Sabe o nascer de novo? Sei, pois é. Sabe o techuvá? Sei, pois é. É nessa parte que entra. Senão eu não sou elevado, eu fico com os pés presos na terra. E o objetivo nosso é que cada porção, cada paraxá, 54 porções, mais 54, Haftarot, Haftará, mais 54, Brit Hadashah. É texto demais, meu irmão. É conexão demais. Mas o que que corta a conexão? O que que corta o meu filactério conectado ao Eterno? E se eu estou cortado do Eterno, é eu que tenho que pegar a ponta que eu mesmo cortei, né? Colocar dos meus pecados e conectar novamente no fio azul. Sou eu quem faço isso. Não é só colocar a caixinha na cabeça e ficar balançando igual os judeus, não, meu irmão. Não, não. Eu tenho que entender o espírito da lei que está por detrás do Shema, que é citado nessa semana. Para de ficar citando o Shema, meu irmão. É profano. O Shabat que você faz na sua casa, ele é profano, enquanto não houver perdão dentro de casa. Genuíno e verdadeiro. Raiva nós temos, meu irmão. Mas a raiva aumentou, virou ira. E é ela que eu estou falando, é ela que tem que sumir. Porque te consome. Consome o relacionamento, consome a família, consome a congregação. E a porção de pinhas já passou. A espada já perfurou. O chega do pastor Jesse Wagner já falou, foi lá atrás. Mas nós continuamos insistindo no erro. Nós usamos 515 maneiras para profanar o nome do Eterno. E para louvar o Eterno, poucos jeitos. Poucos jeitos. Lembram que nós já ensinamos para vocês que faltava um degrau só? Eles desceram mais 42 degraus, eles falharam mais 42 depois de sair do Egito. Não melhorou, não. Foi pior. Mas é um povo muito elevado. Sim, muito elevado. É até equiparado em alguns momentos, ou naquele Shabat, a Moshe. Naquele Shabat, naquele momento, a Moshe. O mesmo grau de interpretação de revelação. Mas é o pior povo. E por isso morreram todos no deserto. Muito elevados, mas faleceram todos. Vou contar uma historinha, que se pelo menos essa historinha ficar, já é o suficiente. Conta-se que um homem, o pastor Jess conhece essa. Ele estava no deserto
E ele estava chorando, pastor Gerson. Estava chorando. E estava no deserto. E estava triste, com as vestes rasgadas. E quem é messiânico entende. A palavra deserto, no deserto, Bamidbar. E quem é messiânico entende, vestes rasgadas. A Sandra já entendeu, chorando, triste, de luto. Nisto passou uma carruagem do rei. E o choro, e chorei, e supliquei, e implorei, é tido nessa Vaet Hanan. O rei viu aquilo, está suplicando, está chorando. Aquela pessoa está com as vestes rasgadas, com a cara no pó e jogando areia sobre ele mesmo. Que cena! Que cena! Então o rei teve de misericórdia. Ele foi comovido com aquilo. E Yeshua, vendo os judeus chorarem, ele chorou também. E Yeshua, vendo seu amigo morto e a família do amigo morto chorando, ele chorou também. Chorou por causa da família, chorou por causa do amigo e chorou por causa do seu povo. Como diz os racionais, Yeshua, né? Jesus chorou lágrimas. Até o poeta do rap conseguiu interpretar isso, e o messiânico ainda não. Ok, voltando para a historinha, né? Choro, deserto, areia. Aí o rei para a carruagem e começa, né, a falar. O rei fez igual os amigos de Jó. Ele esperou o momento apropriado para falar. Lembrando que ele é rei. Ele pode interceptar aquele choro. Ele é um monarca. Mas empatia, colocar-me no lugar do outro. Vamos gravando isso aí, tá? Não depende se é pastor, se é rabino, se é rei. Primeira coisa é colocar no lugar do outro. Somente depois profira palavras. Então o rei chegou e falou com este homem. Olha, por que você está assim? Aí ele disse, ó rei, eu estou assim dessa maneira porque eu pedi uma joia. Aí o rei já, tipo, né, uma joia? Para mim, que sou um rei, é tranquilo, né? Mas aí o rei continuou escutando. Eu perdi uma joia. E essa joia tinha 24 pedras preciosas. Aí o rei abriu o semblante dele, só quem está ouvindo está vendo, abriu o semblante dele. E disse, olha, eu tive compaixão e misericórdia, e tenho misericórdia e compaixão, eu vou te repor isso. Eu tenho todas as condições em minhas mãos para te repor esta joia. Vou falar melhor. Eu tenho como te dar muito mais do que aquilo que você está pedindo. Aí o homem foi e falou, eu andei nesse deserto 24 horas. E eu parei no mesmo lugar. É ruim para a gente que é pastor escutar essa história, porque eu me parei hoje na mesma paraxá que eu já trouxe. E eu estou parado no mesmo lugar com a congregação de Mariana, de Serra e de Salto. Este homem falou com o rei que ele perdeu uma coroa de 24 pérolas preciosas. As pérolas são horas.
Esse rei, com todo o seu clamor, não teve como repor a este homem as horas. Eu perdi meu tempo com vocês, congregação, que me ouvem agora. E tem mais de 24 horas. Eu estou parado no mesmo lugar. Meus irmãos, a vocês que me ouvem, Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe e guarde vocês. Aos que estão aqui, agora nós começamos o estudo. Shalom, shalom.